Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Bernardes, consultor de preços. Estou passando agora rapidinho para fazer um vídeo para vocês sobre um assunto que tem gerado um pouco de dúvidas entre o pessoal de gestão, que é a questão da gestão de riscos. E é um assunto, parece que simples, mas tem gerado muita dúvida, então eu resolvi gravar um vídeo sobre isso, que é relacionando a gestão de riscos e as questões internas e externas, tá bom? Então acompanha aí depois da vinhetinha e a gente continua falando sobre esse tema. Bom, pessoal, falando então sobre a gestão de riscos e as questões internas e externas, não estou nem vestido adequadamente, é que um cliente acabou de me ligar, estou em casa, o cliente acabou de me ligar e para não perder a linha de raciocínio, eu falei, vou aproveitar e gravar um vídeo rapidinho para falar para o pessoal sobre isso. Então é o seguinte, o que acontece? Por que as questões internas e externas e partes interessadas estão lá no começo da ISO 9001, da norma, e gestão de riscos vem depois? Porque a ideia é que a empresa avalie as questões internas e externas, né? As suas forças internas, as suas fraquezas internas e as questões externas, né? As questões de mercado, a questão de concorrência, enfim, as ameaças e as oportunidades que tem lá fora. Porque a partir disso é que ela vai conseguir fazer uma boa avaliação de riscos e oportunidades. Se ela não se conhece internamente, se ela não conhece o mercado externo que ela está inserida, como é que ela sabe quais são os riscos que ela está sujeita? Então tem uma ordem exatamente para isso, para que tenha uma coerência. Né? Então eu vejo muitas empresas quando vão fazer a avaliação de questões internas e externas, com receio de querer mostrar que tem alguma dificuldade interna, que tem alguma fraqueza, coloca lá assim, ó, avaliação de mão de obra interna extremamente capacitada, pessoal comprometido, blá blá blá. Aí a hora que vai avaliar riscos, coloca um monte de risco de falha humana. Ué, mas se tem um pessoal muito competente, se tem um pessoal muito qualificado e muito comprometido, como é que avalia lá com alto risco de falha humana? Começa a não ter lógica, começa a não ter coerência, começa a falhar o sistema de gestão. Por quê? Porque olha que interessante. A empresa define as questões internas e externas, ela está lá no item 4.1, avalia também partes interessadas, né, os requisitos de partes interessadas do 4.2, avalia os riscos e oportunidades às quais ela está sujeita, e aí ela vai definir, estabelecer metas, objetivos, vai planejar os processos, os controles, tudo a partir disso. Ora, se não tem coerência logo no início a definição de questões internas e externas com os riscos que ela está sujeita, como é que ela define controles para os processos, que é o que vem depois, lá no item 8? Começa a não ter lógica, os controles não são adequados porque as avaliações anteriores não são adequadas. Então, fica meio sem nexo. Então, é muito importante que faça uma avaliação adequada das questões internas e externas, que os riscos que são avaliados a partir disso sejam coerentes. Por exemplo, eu tenho concorrência desleal, é uma questão externa. Se eu tenho uma concorrência desleal, qual que é o risco quando eu vou avaliar lá na frente? Eu tenho o risco de perder mercado, eu tenho o risco de ter que ficar guerreando por preço. E aí as ações vão ser baseadas nisso. Então tem uma coerência entre a questão real, interna e externa, o risco que está sujeito, e aí depois os controles que vão ser definidos e as formas de trabalho para que vocês, como fala na norma, né, minimizem ou reduzam o risco, eliminem, enfim. Ou quando é ao contrário, né? Quando é alguma coisa positiva, né? Que aproveita as oportunidades. Então, pessoal, tomem cuidado nessa lógica, que a gente, quando vai fazer auditoria, a gente costuma avaliar isso, né? Se tem a coerência da sequência da norma. Inclusive, a definição de escopo também está lá no comecinho, né? No 4.3, exatamente para isso. Você avalia a questão interna e externa. Então, imagine que você vai avaliar que partes interessadas. Imagine que você avalie que o mercado que você está inserido. Vamos dar um exemplo simples. Uma usina de açúcar e álcool. Então ela está inserida no mercado e que só tem uma exigência de certificação a produção de açúcar. O álcool não tem essa necessidade, é só um exemplo, obviamente. Aí ela fala o seguinte, bom, então se eu tenho esse requisito de parte interessada só para açúcar, e o meu mercado avalia, tem essa exigência só para a produção de açúcar, 4.1, 4.2. No 4.3, quando eu vou definir o escopo da certificação, eu posso direcionar só para a gestão da produção de açúcar e deixo o álcool de fora do escopo de certificação, porque não é uma exigência. Então tem uma lógica cronológica no negócio, né?
tem uma ordem para poder fazer essas avaliações. Por isso que a norma é ordenada desse jeito. Então, tentem seguir a sequência da norma nas avaliações e tentem fazer isso como uma continuidade. As empresas estão tendo muita dificuldade de fazer isso, por quê? Porque elas fazem as coisas desconexas. Então, a equipe de qualidade, a equipe de gestão faz uma avaliação de questões internas e externas, e cada processo avalia separadamente os seus riscos. E, às vezes, nem tem acesso a questões internas e externas, e começa a não ter coerência por conta disso. Tá bom? Espero ter ajudado vocês nessa questão, uma questão simples, mas tem gerado muita dúvida e tem gerado muito problema em auditoria, tá bom? Então, boa sorte a todos aí, bom trabalho e tamo junto aí. Fiquem com Deus.